spoiler. Certo. A gente vai começar a falar hoje sobre o sistema digestório, que é um sistema, vou dizer assim, é um pouco complexo, porque eu lembro que na minha turma o pessoal foi meio mal na prova, porque tem muita coisa para lembrar, mas eu acho que como vocês já estão vendo agora, isso vai ajudar bastante. Então a gente vai falar de digestão. Mas também contribuiu em fisiologia, né? Quê? Acho que contribuiu para o pessoal ir mal foi mais fisiologia do que anatomia. Ah, sim, mas a nota de... Enfim, deixa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, como em tudo que a gente estuda de anatomia, é a localização. E o sistema digestório é um sistema bem extenso, porque ele vai começar na boca, vai passar pelo pescoço, vai passar pelo tórax, pelo abdômen e pela pelve. Hoje a gente vai ver boca, faringe, esôfago e, se der tempo, estômago. Tá certo? Então, ele é dividido em trato gastrointestinal tubular e os órgãos digestórios anexos. Então, a gente tem boca, faringe, esôfago, estômago, os intestinos e o reto. Já de órgão anexo, a gente vai ter os dentes, que aqui está fechado, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, certo? A gente vai estudar cada um deles separadamente. Então, se vocês não lembram disso do ensino médio, também não tem problema, porque vocês vão aprender com muito mais detalhes. E a gente vai começar pela cavidade bucal. E a primeira coisa que a gente tem que saber, que eu acho que todo mundo sabe, é qual é a função dela, que seria a mastigação. A gente vai pegar um alimento e a gente vai triturar ele várias e várias e várias vezes para a gente conseguir deglutir. Além disso, a gente vai começar a digestão desses alimentos já na boca. Eu acho que vocês lembram também do ensino médio, a gente tem a amilase salivar. A gente vai ver várias glândulas que tem na boca, que vão ajudar nesse processo de umidificar o alimento, de jogar enzimas nesse alimento para a gente conseguir deglutir e continuar a digestão, certo? A boca, ela é dividida em vestíbulo da boca, que vai ser a parte entre os lábios até os dentes, e pega também a parte da gengiva. Então, seria mais ou menos aqui onde está mostrando esse número 1. Ou, por exemplo, nesse espaçozinho aqui, ó, que a gente vê também, isso tudo é vestíbulo da boca. A gente tem a cavidade da boca propriamente dita, que é essa parte aqui quando você abre os dentes. E a gente tem o istmo das fauces, que vai ser a divisão da boca com a faringe, que seria essa parte aqui ao fundo. Então, de novo, vestíbulo da boca, cavidade da boca propriamente dita e istmo das fauces. Deixa eu ver se... Não, vou voltar. O vestíbulo da boca, ele vai ser delimitado, então, pelo lábio superior, pelo lábio inferior, pelas bochechas e pelos dentes, sendo que ele vai ter comunicação com a cavidade da boca, quando a gente tiver com os dentes fechados, pelo espaço retromolar, ou seja, atrás do nosso terceiro molar. E quando a boca estiver aberta, você tem essa comunicação direta com a cavidade própria da boca. E daí a gente precisa saber que na nossa bochecha, o principal músculo que vai fazer a composição dela é o músculo bucinador. Só um segundo. É o músculo bucinador, que a gente consegue ver ele aqui. Então, você vai ter por dentro da boca, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas por dentro você vai ter uma mucosa, e por trás dessa mucosa você vai ter o músculo bucinador, que ele vai permitir que você faça, por exemplo, o som do assobio, fazer... Certo? E por cima desse bucinador, vocês perceberem aqui, tem um espacinho. Ele tá para dentro e tem um espaço por fora.
a gente vai ter o corpo de Bichat, corpo de gordura da bochecha, que é exatamente aquela cirurgia que o pessoal faz, que eles retiram esse corpo de Bichat para a pessoa ficar com o rostinho mais angulado, sabe? Que mais? Aí vamos falar da parte aqui externa. A gente tem o filtro do lábio, que vai ser essa parte aqui em cima, que vai ser isso aqui, ó, que vai ligar meio que a boca ao nariz. A gente tem o tubérculo central do lábio superior, que vai ser essa parte mais gordinha do lábio superior. A gente tem o arco do cupido, que é esse Mzinho aqui, que as meninas devem saber bem, porque normalmente a gente passa maquiagem, tem que fazer um Mzinho, um X, para o batom ficar certinho. A gente vai ter a rima da boca, que quando a gente tá com a boca fechada, tem uma linha, certo? Essa linha aqui é a rima da boca. Essa linha aqui é a rima da boca. A gente vai ter a comissura dos lábios e o ângulo da boca. Aí você tem que prestar atenção para não confundir, porque um é quando a boca tá fechada e outro quando a boca tá aberta. Então, quando a boca tá fechada, você vai ter a comissura dos lábios. Quando a boca abrir, você tem o ângulo, que daí forma um ângulo, certo? Se ela estiver fechada, só tá juntando duas linhazinhas. Eu sei que forma um ângulo, mas não é um ângulo muito relevante. Então, quando abre, a gente vai ter o ângulo da boca. Além disso, a gente vai ter alguns sulcos. A gente tem o sulco nasolabial, que é um pouco contraditório, porque tem autor que fala que é aqui, tem autor que fala que é aqui, tem autor que fala que é tudo, mas é mais ou menos o bigode chinês, que é onde o pessoal faz preenchimento para quando começa a ficar muito marcado, sabe? E é muito estranho falar e vocês não poderem responder, mas tudo bem. E a gente também tem o sulco mentolabial, que é esse aqui, ó, que vai formar aqui entre o queixo e o lábio superior. Então, vamos voltar. No vestíbulo da boca, a gente vai ter o lábio superior, lábio inferior, as bochechas. E eu esqueci de falar, mas aqui no lábio superior, a gente vai ter o frênulo do lábio superior e no lábio inferior também, frênulo do lábio inferior. E, além disso, a gente vai ter o músculo bucinador, vai estar na nossa bochecha, e o corpo de Bichat. Certo? Aqui a gente tem o filtro do lábio, o arco do cupido, o tubérculo central do lábio superior, a comissura dos lábios, rima da boca, ângulo da boca, sulco nasolabial e sulco mentolabial. Certo? Agora, o limite superior. Se vocês olharem o céu da boca, a gente vai ter essa composição aqui, que vai ser o palato duro e o palato mole. O palato duro, ele vai ser formado pelos ossos, pelos processos da maxila e pelo processo vertical do osso do palato, e daí eles vão fazer essa impressão aqui, que é uma linha bem no meio, que vai se chamar RAF do palato. Quando vocês forem ver endócrino, vocês vão ver também que tem outras RAFs. Então, lembra que RAF vai estar meio que dividindo no meio. Além disso, você vai ter aqui nessa área de transição para o palato duro, para o palato mole, as glândulas palatinas, que elas vão servir para umidificar o alimento. E você tem aqui, mais anteriormente, essas linhazinhas que vão estar perto do dente, que vocês já devem ter sentido em algum momento das suas vidas, que são as pregas palatinas transversais. Elas vão servir para você usar a língua para empurrar contra o céu da boca e você conseguir
e amassando o alimento, certo? E você vai ter aqui, bem atrás dos dentes, a papila incisiva. Por que incisiva? Porque a gente vai ver que o nome desses dentes aqui são incisivos. Então, fica mais fácil de lembrar. Então, RAF do palato, glândulas palatinas, pregas transversais e papila incisiva, certo? O palato mole, ele vai ser essa parte aqui mais posterior, que é uma parte móvel, em que a gente vai ter a úvula, e a gente vai ter alguns arcos, mas que eu vou deixar para falar mais para frente, porque as imagens aqui não estão muito propícias para a gente falar. Aqui, outra imagem. A gente tem a papila incisiva, as pregas do palato transversais, RAF do palato e as glândulas salivares do palato. Aqui a gente já consegue ver melhor, ó. A gente tem aqui a úvula, a gente tem a entrada para a faringe, e daí a gente vai ter aqui o arco palato-glosso. Que eu não sei se vocês lembram, no primeiro período a gente estudou que a gente tem o nervo hipoglosso. Glosso vem de língua. Então, vai ser um arco que vai estar entre a língua e entre o palato. Palato-glosso. Vocês vão ver na aula de hoje que a gente tem muita coisa com glosso no nome. Então, a gente vai ter aqui palato-glosso e atrás a gente vai ter o palato faríngeo, porque vai ser o palato que vai estar mais próximo da faringe, certo? O limite inferior, a gente vai falar de dois músculos, principalmente, e daí vocês têm que perceber que isso aqui é a mandíbula, e daí, se vocês lembrarem de anato DM1 de novo, na mandíbula, a gente vai ter o mento, certo? Que seria essa parte aqui mais externa, que seria o queixo, e internamente a gente vai ter... Calma que eu vou lembrar o nome. Processo geniano. O processo geniano, isso. Então, a gente vai ter aqui o nome da onde sai o músculo para onde vai o músculo. A gente tem esse músculo aqui, que ele... Esse osso. Quê? Esse osso? Esse osso, esse osso, que ele só se prende em músculos, que é o ióide. E daí a gente vai ter esse músculo, esse não. Esse músculo aqui, que vai ser o milo-ióide. Porque aqui também você vai ter a linha milo-ióide na mandíbula. E isso aqui é uma visão inferior da mandíbula, certo? Se a gente olhar por cima, uma visão superior, a gente vai ver outro músculo, que vai ser o músculo genióide, que ele vai sair aqui das espinhas genianas e vai vir até o ióide. Então, inferiormente, a gente tem o miloióide e superiormente a gente tem o genioide. Dá para ver aqui o milo e o gênio, certo? Aí o limite inferior, além dos músculos, a gente tem o assoalho da boca, que vai ser tudo isso aqui, na verdade. Aí você tem o frênulo da língua. Você tem as carúnculas sublinguais, que são duas bolinhas que vão ter aqui, que vocês já devem ter visto. Eu lembro que no meu colégio o pessoal brincava muito de ficar fazendo e daí cuspia, assim. Então, vocês vão ver qual glândula vai desembocar aqui. Então, esse nomezinho aqui é importante, carúncula sublingual. E a gente vai ter aqui, ao redor, as pregas sublinguais. E se vocês perceberem aqui, as veias dessa região, elas são bem superficiais, é uma região muito irrigada. Então, você pode tomar remédio que a via é sublingual. Você coloca o remédio embaixo da língua
e vai deixar ele entrar por essa via aqui, por essas veias. E daí ele tem um efeito bem rápido. Normalmente remédio para dormir, por exemplo, a gente coloca embaixo da língua. Aí, o limite posterior, a gente vai ter, como eu falei, o arco palato-glosso, e a gente vai ter aqui o palato faríngeo. Certo? Agora vamos para a língua. A língua, ela vai ter a sua parte dorsal, que é essa que vai encostar no teto da boca. Ela vai ter um ápice, que é esse número 1zinho aqui. Ela vai ter um sulco mediano, que seria esse 8, ou então aqui tá mais certinho. Ela vai ter essa bolinha aqui, que a gente chama de forame cego. Forame cego? Isso, forame cego. Por quê? Porque na embriologia, isso daí, ele vai ser a origem da nossa tireoide. Então, você vai ter aqui o forame cego, e durante a embriologia vai descer um canal em que vai formar a glândula tireoide. Só que existem pessoas que depois que nasce, o tubo que fez essa ligação, ele não deixa de existir. Porque o certo é ele deixar de existir e você não ter relação entre o forame cego e a tireoide. E daí você fica com um cisto do ducto tireoglosso. Daí você precisa fazer cirurgia para corrigir isso. Eu acho que caiu alguma coisa sobre isso na nossa prova, agora eu não lembro se foi de embrio, mas enfim. Além disso, a gente tem o V da língua, que vai ser essa parte aqui, posterior, meio que posterior ao... Esqueci o nome do negócio. Ao forame cego. A gente vai ter várias glândulas salivares. E a gente tem aqui essas estruturas que são muito importantes. Porque aqui atrás, essa bordinha, é a epiglótia, que vai ser a que vai fazer, que vai abrir para o alimento poder passar e para o tubo digestório. Que eu não sei se vocês lembram, o tubo digestório e o respiratório, eles vão estar bem próximos ali na garganta. Então, tem que ter esse cuidado aí e ter a epiglótia. Aí aqui, a gente vai ter a prega medial da valécula, prega lateral da valécula e prega lateral da valécula. O nome da prega é só lembrar de onde ela está indo e para onde ela sai e onde ela chega, né? Que vai ser a prega glosso-epiglótica, porque ela está indo da língua para a epiglótica. E aí a do meio vai ser a mediana e as laterais vão ser laterais. Então é a prega glosso-epiglótica. E ali atrás do V da língua ou do sulco terminal, são essas várias bolinhas, na verdade, são vários nódulos linfáticos que vão formar as tonsilas linguais, que tem um nomezinho na outra imagem. E que a gente vai ver mais para frente que são estruturas importantes. Certo. Então, aqui são as pregas glossoepiglóticas e aqui é a valécula. A gente tem a valécula esquerda e valécula direita. Aí, pode falar. Então, quando você vai fazer a intubação orotraqueal, que é muito comum em cirurgia, quando vai fazer anestesia geral, por exemplo, que usa relaxantes neuromusculares, então o paciente não consegue respirar por conta própria, né, porque os músculos vão estar relaxados. E aí você usa um laringoscópio, que é esse instrumento que está na mão do médico aí, e esse laringoscópio ele tem uma lâmina, e essa lâmina tem uma luz na ponta. E o objetivo é você botar a ponta da lâmina na valécula. Que aí, quando você fizer isso e fizer o movimento de elevação e empurrar o laringoscópio, você vai acabar tendo a visão igual que da foto da esquerda.
Aqui você vai ver a epiglote superiormente. Aí você vai ver a entrada da laringe com as cordas vocais e o esôfago lá atrás. E aí o objetivo é você conseguir passar o tubo entre as cordas vocais, para ele passar pela laringe e ficar posicionado lá na traqueia para poder jogar o ar para dentro dos pulmões. Então, é muito importante você conseguir visualizar as cordas vocais para poder ter certeza que o tubo está no lugar correto. Então, ó, você vai apoiar aqui e você vai conseguir ver a epiglote. Beleza? O pessoal de respiratório vai falar um pouco mais sobre isso quando vocês verem de laringe. Aí a gente vai ter os músculos da língua. A gente vai ter os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos. Os músculos extrínsecos seriam os que estão por fora da língua, mas que vão compor a língua. Então, a gente tem, primeiro, o gênio glosso, que ele vai sair das espinhas genianas e vai até a língua. A gente tem o ioglosso, que agora eu não lembro de onde sai. Do ióide. Ah, faz sentido. O que sai do ióide e vai para a língua. A gente vai ter o estiloglosso, que vai sair do processo estiloide do osso temporal. E a gente vai ter o palato glosso, que eu acho que não dava para ver nessa imagem. Não, deixa eu passar. Aqui, ó. E a gente vai ter o palato glosso, que vai sair do palato e vai até a língua. Então, são 4 extrínsecos. E aí também esses músculos... porque a função desses músculos intrínsecos é movimentar a língua, né? Para um lado, para o outro, para frente e para trás. Enquanto os intrínsecos vão ter a função de mudar a forma da língua. Certo. Então, os 4 que a gente viu são o gênio glosso, que numa visão sagital ou lateral, a gente vai ver ele aqui se abrindo como um leque. Então, ele sai aqui da mandíbula e vai para a língua. A gente vai ter o ioglosso, que é esse aqui de trás. A gente vai ter o estilo... Cadê o estiloglosso? Aqui. Estiloglosso, que sai do estiloide até a língua. E a gente tem o palato glosso. Então, vocês têm que entender tanto essa imagem como a próxima. Aqui na base, a gente tem o gênio glosso, mais lateral o ioglosso, mais lateral ainda o estiloglosso. Certo? O miloioide e o genioide, que a gente já tinha visto, eles estão aqui, ó. Esse aqui é o miloioide e esse aqui é o genioide. Certo? Lembra que o gênio glosso e o genioide vão estar perto. Aí a gente vai ter os músculos intrínsecos da língua. A gente tem os músculos longitudinais, que a gente tem o superior e o inferior. Deixa eu ver se a outra imagem estava melhor. Não, não tá. Aqui, ó. O superior e... Não é essa. Aí vai ter que ser nessa daqui mesmo, gente. Longitudinal superior e um pouquinho embaixo inferior. A gente vai ter o transverso, que vai ser... É esse aqui, irmão? Cássio? Cássio? O transverso é o 17 da figura da direita. Ah, tá. Então tá. Transverso é o 17. E a gente vai ter o vertical, que daí é o 18. Certo? Uhum. Então, os intrínsecos, a gente tem os longitudinais, o transverso e o vertical. De certa forma, é um pouquinho fácil de lembrar, porque são só direções, certo? E
Agora eu vou para a apresentação para o Cássio continuar e falar das glândulas salivares. Foi? Tá aparecendo? Tá. Então, as glândulas salivares, né? A gente vai ter duas divisões de glândulas salivares. As glândulas salivares maiores, que vão ser a glândula parótida, que é essa aqui, que é a mais importante, maior de todas. A gente vai ter a submandibular, que é essa aqui, e a sublingual, que é essa aqui. Na verdade, são duas, né? Porque elas são impares, tem uma de cada lado. E nós vamos ter as glândulas salivares menores. E essas glândulas salivares menores, elas não são visíveis, tipo, elas não são realmente estruturas visíveis, elas só estão espalhadas pela mucosa oral, tanto nos lábios, nas bochechas, na língua, no próprio palato, como a Débora falou anteriormente. E elas vão ter a principal função de umidificação, né? De umidificar a mucosa. Enquanto as glândulas maiores, algumas delas vão ter a função de produzir amilase salivar, principalmente a parótida. Mas essa divisão de qual produz o que é mais histologia do que anatomia. Então, a gente vai ver separadamente cada glândula. A gente vai começar pela parótida, que ela vai estar disposta em frente, ela vai estar superior ao meato acústico externo, né? Então, ela vai estar aqui um pouco atrás e um pouco embaixo da orelha. E ela também vai estar aqui na margem posterior do músculo masseter. Ela vai emitir o ducto da glândula parótida ou o ducto de Stenon, e esse ducto ele vai passar exterior, né, tipo, lateral ao masseter, e ele vai perfurar o músculo bucinador para poder ter uma papila, né, para ter sua abertura na cavidade, no vestíbulo da boca, né. E outra coisa importante também é que o nervo facial ele vai passar por dentro da glândula parótida. Então, quando é necessário fazer uma cirurgia de parótida, é muito importante você ir com cuidado, né, para não lesar o nervo facial. E aí, como eu falei, vai ter a glândula e ela vai emitir o ducto, que ele vai ter uma papila aqui no vestíbulo da boca, na bochecha, que normalmente ele se encontra mais ou menos alinhado com o segundo molar superior, isso de cada lado da boca, né? E por que é importante saber disso? Porque existe esse sinal, que é o sinal de Koplik, que são essas manchinhas mais esbranquiçadas, que elas aparecem ao redor da papila do ducto de Stenon ou ducto da parótida, e é um sinal patognomônico do sarampo. E o que é um sinal patognomônico? É um sinal que é exclusivo daquela doença. Então, sempre que você achar esse sinal, essas manchinhas, quer dizer que essa pessoa está com sarampo. E a gente sabe que, ultimamente, está tendo um aumento, né, dos casos de sarampo. Então, é importante a gente ficar atento a isso. E outra doença relacionada à parótida é a parotidite epidêmica ou cachumba, que é uma infecção viral da parótida, que vai cursar com esse inchaço, né, da parótida, e como a gente falou que ela produz muita amilase, uma infecção vai acabar aumentando os níveis séricos de amilase. Então, você consegue ver isso por exame de sangue. Então, vamos recapitular rápido aqui para poder continuar. A parótida, ela vai estar em frente ao meato acústico externo e vai estar na borda posterior do músculo masseter. Ela vai ter um ducto parotídeo, o ducto da glândula parótida, ou o ducto de Stenon. Esse ducto, ele vai atravessar, ele vai passar por dentro do músculo bucinador e vai se abrir na boca pela papila. Essa papila normalmente se encontra próxima ao segundo molar superior de cada lado. A gente tem o sinal de Koplik, que são essas manchinhas esbranquiçadas, que normalmente elas aparecem ao redor da papila, e é um sinal de sarampo, é um sinal patognomônico para sarampo. E a cachumba, que é uma infecção viral da parótida.
E aí, agora, a glândula submandibular, ela vai estar localizada num trígono, formado aqui pelo ramo da mandíbula e pelos dois ventres do músculo digástrico. Esse aqui é o ventre anterior do músculo digástrico e o ventre posterior está passando aqui. Então, ela vai estar nesse trígono. E ela também vai desembocar, né? Vai ter o seu ducto que vai sair lá na carúncula sublingual, que a Débora falou. E o ducto pode ser chamado também de ducto de Wharton. Aqui é um exame que é para realizar a cialografia. E o que é a cialografia? Você vai introduzir, né, vai injetar um contraste, tanto ou pelo ducto da glândula parótida, que é nessa imagem aqui da esquerda, ou no ducto da glândula submandibular, e você vai tirar uma radiografia para poder ver como está a permeabilidade, né, das vias excretoras. Aqui as duas estão normais, a gente consegue ver que o contraste vai até o final sem nenhuma falha de enchimento. Mas aqui a gente consegue ver que o contraste vem e aqui na setinha tem uma falha de enchimento. Ou seja, aqui tem um cálculo na glândula salivar, que o nome vai ser cialolitíase, que cialo vem de saliva e litíase vem de cálculo. Tanto é que quando você tem cálculo na vesícula, o nome é colelitíase, que é um cálculo na vesícula que é cole. Então, acho que é isso. Deixa eu só dar uma revisada. Aqui a gente vai ter a submandibular, a glândula salivar submandibular, que vai estar num trígono, que é formado pelo ramo da mandíbula, pelo ventre anterior do músculo digástrico e pelo ventre posterior do músculo digástrico. A gente tem um exame, que é a cialografia, que consiste em você injetar contraste no ducto das glândulas para poder ver a permeabilidade das vias excretoras. E pode ser encontrado nesse exame uma falha de enchimento, que significa que existe um cálculo ali, e o nome da doença vai ser cialolitíase. E aí faltou a glândula sublingual, que normalmente não tem muita foto dela isolada, mas ela está aqui, ó. Ela vai estar medial à mandíbula e lateral ao músculo gênio glosso. Ou seja, e vai estar superior ao músculo miloioide. Ou seja, ela vai estar dentro acima do assoalho da boca, né? E ela também vai ter vários dutos de excreção aqui, mas ela também pode ser que ela tenha um ducto junto com a da glândula submandibular na carúncula sublingual. Ou vão estar próximos, ou eles vão estar juntos. E agora, para falar sobre dente, a Débora vai voltar a apresentar e eu vou parar a minha. Não era para você parar de apresentar. Então deixa eu voltar, calma aí. Foi mal, gente. Erros técnicos. Então, a gente vai falar sobre dente. E Jaciel é dentista, então ele gosta bastante de dente. A gente não vai entrar em tanto detalhe quanto ele vai entrar na aula, mas é bom vocês saberem que os nossos dentes são heterodonto, ou seja, tem vários formatos de dente dentro da boca, e a gente é difiodonto. Ele não vai pedir esses nomes, mas é bom vocês saberem que a gente tem dentes diferentes dentro da boca e que a gente vai ter os dentes permanentes e os decíduos, que são aqueles que vão cair, são os dentes de leite, que a gente chama. A gente vai ter as faces dos dentes, que eu acho que não é tão importante vocês focarem nisso. Eu tô olhando o horário e eu acho que é melhor a gente pular. Isso é super tranquilo e normalmente ele não pede, passa. O que ele mais pede é sobre a numeração e o nome dos dentes. Então, primeiro de tudo, vamos saber o nome dos dentes. Esses dois aqui da frente, eles vão se chamar de incisivos centrais. Lembra que a gente vai ter a papila incisiva? Então, incisivos.
a gente vai ter os incisivos laterais. Depois deles, a gente vai ter o canino. Depois do canino, a gente tem dois premolares. Peraí, deixa eu fazer a conta. Deu 2, 3. Isso, 2 premolares. E depois a gente vai ter 3 molares. Certo? A gente chama de primeiro, segundo, terceiro molar, primeiro pré-molar, segundo pré-molar. Então, decora todos esses nomes. Agora, a gente precisa também saber a numeração dos dentes. Se você abrir a boca, você olha a boca do jeito que está essa imagem à esquerda. Então, tem aqui a parte superior e a parte inferior, a parte direita e a parte esquerda, certo? A gente vai começar pela direita e a gente vai rodar no sentido horário. Então, direita é 1, superior direita é 1, superior esquerda é 2, inferior esquerda é 3 e inferior direita é 4. Então, o primeiro número vai seguir esses numerozinhos, 1, 2, 3 e 4. O segundo número, ele vai seguir de acordo com o dente que a gente tá. Então, o incisivo central é 1, lateral é 2, canino é 3, primeiro premolar é 4, segundo premolar é 5, primeiro molar é 6, terceiro molar é 7, terceiro molar é 8. Certo? Isso aqui eu acho que é mais fácil vocês sempre fazerem o desenho para lembrar, porque se você for, às vezes, tipo, levantar a boca assim e contando, é capaz de você se confundir. Só que, além disso, a gente tem também os dentes, a numeração dos dentes descidos. Aperta aí. E que daí a numeração vai vir depois dessa que a gente estava falando. A gente tinha o quadrante 1, 2, 3 e 4. Aqui vai ser a mesma lógica. Vai começar no quadrante superior direito e ele vai dar a volta no sentido horário. Então, o quadrante superior direito é 5, o esquerdo é 6, inferior esquerdo é 7, inferior direito é 8. Só que o adulto, ele tem 32 dentes permanentes. A criança tem 20. Então, a gente vai ter o incisivo central, incisivo lateral, o canino e 2 molares. Certo? Então, vai só de 1 a 5. Caiu isso na nossa prova, que você tinha que falar o número e tinha que falar o dente. Nunca esqueçam de falar direita, esquerda, superior e inferior. Tá certo? Pode cair tanto na prática quanto na teórica. Pode passar. E aí agora a gente vai para a faringe, que a faringe ela vai ser um órgão tubular, né, musculoso, ou seja, vai ser formada de músculo e vai formar um tubo. E aí a função da faringe, ela tem função para 2 sistemas, né, tanto o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Para o sistema respiratório, a faringe vai funcionar como uma ligação da cavidade nasal até a laringe e traqueia. E para o sistema digestório, vai funcionar como uma ligação da cavidade bucal até o esôfago. Então, nesse ponto aqui, a gente vê que esses 2 sistemas se cruzam. E a gente vai ter a epiglote, como a Débora falou, que ela vai ter o papel de dividir o que acontece. Então, quando você deglute algum alimento ou algum líquido, a epiglote ela vai fechar essa abertura aqui para o alimento não entrar na laringe e sim ir para o esôfago. E quando você está respirando, quando você não está engolindo, ela está aberta permanentemente para o ar poder entrar. E aí, quando o alimento acaba caindo aqui na laringe, é quando a pessoa se engasga, né? Vai estar tossindo, tudo mais, todo mundo sabe como é que se engasga. E aí a gente vai ver os limites, né? A faringe, ela vai ter o limite superior, que é a base do crânio. Ela vai ter o limite posterior, que vai ser a coluna cervical. O limite anterior, que vai ser
digamos, a cavidade nasal, né, que vai ser aqui o limite anterior, um dos limites, vai ter a cavidade bucal e também a laringe. Então, é como se isso aqui tudo fosse o limite anterior. E o limite inferior vai ser o esôfago, que é onde acaba a faringe e começa o esôfago. Aqui é uma visão posterior da faringe. Ela normalmente tem de 12 a 15 centímetros, mas não precisa saber disso. E ela vai ser formada por três principais músculos, que são os músculos constritores da faringe, que é o músculo inferior, o músculo constritor inferior, o constritor médio e o constritor superior. Eles ficam um por cima do outro, como se fossem umas telhas de telhado, sabe? E aí vai ter aqui a RAF da faringe, que vai estar dividindo aqui ela no meio, e vai ser onde esses músculos vão se inserir. E também tem essa membrana aqui, que é a fáscia basilofaríngea. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Eu não anotei, então não é importante saber, porque não tem peça para ver isso. E acho que daqui o mais importante é isso. Não precisa ser esses músculos, até porque cada um se divide mais em três. É só para dar uma ideia. E aí, a gente vai ter o anel linfático de Waldeyer. Ele vai ser composto por todas as tonsilas que a gente tem aqui na faringe, porque aqui é a abertura do nosso corpo para o meio externo, né? Tanto pela boca quanto pelo nariz. Então, a gente vai ter as tonsilas palatinas, que são as famosas amígdalas, né? E elas vão estar entre os dois arcos palatinos, entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo. A gente vai ter as tonsilas linguais, que estão ali na raiz da língua. A gente vai ter as tonsilas peritubárias, que a gente vai ver mais para frente, onde elas ficam exatamente, e as tonsilas faríngeas, que são as adenoides. E aí o conjunto de todas as tonsilas forma esse anel linfático de Waldeyer, que constitui, como diz aqui, a primeira linha de defesa do nosso organismo, né? E aí a faringe ela vai poder ser dividida em três partes. A parte nasal da faringe, que vai estar aqui posterior à cavidade nasal, a parte oral da faringe e a parte laríngea da faringe. Isso aqui é mais tranquilo de a gente conseguir memorizar, porque tipo, vai por altura, né? Então, tipo, aqui está nariz, cavidade nasal, então atrás dela vai estar a parte nasal da faringe. Boca, parte oral. E aqui está a laringe, então parte laríngea da faringe. Aqui está a inervação, mas também não precisa saber para anatomia. E aqui uma peça cadavérica, né, real, para a gente poder ver aqui, ó. Aqui está a base do crânio, então aqui atrás, tudo isso aqui é a faringe. Aqui a parte nasal, ou nasofaringe. Aqui vai ser a orofaringe, ou parte oral. E aqui a laringofaringe, ou parte laríngea da faringe. E aí, como eu falei, né, que a região anterior da faringe ela vai ter várias comunicações. Ela vai se comunicar com a cavidade nasal pelas coanas, são esses dois orifícios aqui. Ela vai se comunicar com a cavidade bucal pelo istmo da garganta ou pelo istmo das fauces, como a Débora falou, com a laringe pelo áspito da laringe, que é essa entrada, aqui está a epiglote, então aqui para dentro é a laringe, depois traqueia. Pelo áspito esofágico, que é quando começa o esôfago, e também vai ter uma conexão com as tubas auditivas pelo ósseo faríngeo das tubas auditivas, que são esses dois ossos aqui em cima. Aí, uma coisa que o Jaciel sempre gosta de cobrar é essa relação aqui, porque a gente tem o ouvido externo, médio, né, e interno, e vai ter essa conexão, que é a tuba auditiva, que ela tem a função de equalizar a pressão, tanto externa quanto com a interna. E quando a gente é criança, a gente consegue perceber que essa tuba ela é mais horizontal, e quando a gente é adulto, ela é um pouco mais inclinada, né, mais vertical. E quando a gente é criança, esse fato de ser mais horizontal, isso contribui para a migração de bactérias
aqui para a orelha interna, e isso vai facilitar a ocorrência de otites em crianças, mais do que em adultos. E aqui tem a foto, aqui está o ósseo da tuba auditiva, e aí aqui a gente consegue ver a tonsila faríngea, né, que é adenoide, e as tonsilas peritubares a gente não consegue distinguir, mas elas estão por aqui, assim, em volta do ósseo da tuba. Aí a gente, olhando a faringe, a parte oral da faringe, o orofaringe, a gente vê as tonsilas linguais, que estão aqui na raiz da língua, e tem a prega palatoglosso, que vai formar o arco palatoglosso, e tem a prega palatofaríngea, que também tem do outro lado, que as duas juntas vão formar o arco palatofaríngeo. Aqui está o ósseo faríngeo da tuba auditiva, e a gente vai ter essa prega aqui, que é a prega salpingo-faríngeo, que salpingo vem de tuba. Tanto é que quando a mulher vai fazer a ligadura, né, das tubas uterinas, o nome é salpingectomia, ou seja, salpingo vem de tuba. Então, a prega vai da tuba, né, do ósseo da tuba, em direção à faringe. Então, é salpingo-faringe. E aqui tem outra prega que vai do ósseo da tuba em direção ao palato, que é a prega salpingo-palatina. E aqui atrás tem um espaço, né, que é um pouco mais fundo, que o nome vai ser recesso faríngeo. E recesso, normalmente, quando tem algo, um sulco, uma coisa assim mais profunda, o nome é recesso. Então, aqui vai ser recesso faríngeo. E aqui está a tonsila palatina ou amígdala. Aí aqui outra foto de uma peça cadavérica. A gente consegue dividir aqui a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. E aqui para baixo já se continua com o esôfago. Deixa eu só voltar um detalhe aqui. A gente consegue ver que aqui do lado a gente também tem um sulco profundo, que seria o recesso piriforme. E, se eu não me engano, caiu uma questão disso na prova, que a importância desse recesso piriforme é que quando a gente tem um bebê lactante, um bebê que está na fase de alimentação, ele não consegue engolir, né, deglutir direito. Então, o leite ele escorre por esses dois recessos para ir para o sistema digestório e não cair aqui na laringe. Então, recesso piriforme. Aí a irrigação da faringe é mais conteúdo teórico mesmo, não dá para ver isso na prática, mas a irrigação arterial vai se dar pela tireoide superior, que é essa artéria aqui, que é o ramo direto da carótida externa, e pela faringe ascendente, que também é o ramo direto da carótida externa, e é esse ramo aqui que não dá para ver muito bem. E a drenagem venosa vai ser pelo plexo pterigóide, esse plexo venoso aqui, pela veia facial, que é essa veia, e acho que são esses dois, né, que tá ali. E a veia jugular interna, que é as duas, tanto o processo o plexo pterigóide quanto a facial, elas vão drenar para a jugular interna. E aí agora é esôfago. Agora eu paro? Tá. Certo. Agora a gente vai falar de esôfago. E, de novo, a gente vai começar com a localização dele. O esôfago, ele vai estar entre a traqueia e o estômago. Ele vai começar ao nível da cartilagem cricóidea, que eu acho que vocês ainda não estudaram, mas vocês vão estudar, acho que em respiratório. E ele vai até o estômago, até a cárdia do estômago. Então, o esôfago, ele vai ter 3 partes. Ele vai ter a parte cervical, a parte torácica e a parte abdominal. Ele vai ter
uma projeção que ele vai ir de póstero anterior e ele vai de medial para lateral esquerdo. Então, quando ele está aqui no cervical, ele vai estar... Deixa eu só achar ele aqui um segundo. Aqui. Ele vai ser esse tubo aqui. Quando ele estiver na parte cervical, ele vai ser anterior à coluna vertebral e posterior à traqueia. Na parte abdominal, ele vai estar à esquerda da aorta e ele vai indo em direção à esquerda, porque o estômago está à esquerda, certo? E o que é importante a gente saber do esôfago? O esôfago ele vai ser um tubo muscular também, em que as fibras internas dele são circulares e as fibras externas são longitudinais, e ele vai servir para o bolo alimentar sair da faringe e ir para o estômago, certo? Então, a gente vai ter os movimentos peristálticos, que vai conseguir empurrar esse bolo alimentar até o estômago, e é claro que a gravidade ajuda, mas a gente consegue engolir estando de ponta cabeça. E daí, uma das coisas que o Jacel mais cobra e que provavelmente tem mais relação com a prática é que o esôfago vai ter algumas constrições. Ou seja, vai ter alguns lugares... Cadê? Vai ter alguns lugares que ele vai ser mais fininho. Então, a primeira constrição dele é a constrição cricoide, porque ele vai estar atrás da... Deixa eu achar uma imagem melhor. Ele vai estar atrás da cricoide, então ele é mais fininho. Aí, depois disso, a gente vai ter a aórtico brônquico, que tem alguns autores que consideram separado, tem alguns autores que consideram juntos, mas que seria a parte em que a aorta ou o brônquio principal vai passar por ele, então vai dar uma certa apertadinha, vamos dizer assim. E a gente tem a constrição diafragmática, porque ele vai sair do tórax e tem que entrar no abdômen. E a gente tem o diafragma aqui entre eles, certo? Então, a hora que ele entra no diafragma, ele também vai ter uma constrição. Eu lembro que caiu uma questão sobre isso, eu não lembro qual constrição exatamente, mas é bom saber. E daí tem o cárdico, que seria a parte que ele vai ligar realmente ao estômago. Que mais? Deixa eu ver. Outra coisa que é importante saber é que ele vai ter o tecido dele, o epitélio dele vai ser diferente do estômago. Porque o estômago, a gente vai ter o ácido e daí tem que ter uma mucosa que vai proteger. Já no esôfago não tem. Então, a gente tem o que chama aqui de linha Z, que seria a junção gastroesofágica, o esôfago gástrico. Isso aqui caiu na nossa prova também. E isso aqui é importante, que você consegue distinguir exatamente onde começa o estômago e onde acaba o esôfago. Aqui é mostrando o esôfago diafragma. E daí, aqui é para vocês verem mais um pouco das constrições. Ver que as fibras dele são longitudinais externamente e circulares internas. Ó, ele vai passar aqui, ele faz umas curvinhas. E aqui é uma radiografia com contraste, em que a gente consegue ver a constrição broncoaórtica e a gente consegue ver a constrição diafragmática. Consegue ver que ele vai ser anterior à coluna vertebral. Aí tem essa ampola frênica, porque outra coisa que eu acabei não comentando é que, assim, a gente vai ter uns esfíncteres para a comida passar, certo? Então, por exemplo, para você deglutir a comida, isso é voluntário. Mas
a parte mais inferior, essa parte aqui, que ela vai entrar para o estômago, não é voluntária. Você vai ter um esfíncter funcional, na verdade. Devido a essa musculatura que é circular internamente e a própria presença do diafragma, você faz como se fosse um esfíncter, entendeu? Para a comida não voltar para o esôfago. Quando volta, vai ser o refluxo. Calma aí. Certo. E daí o Cássio vai falar sobre a correlação clínica, tá? Mais para frente. Mas é bom vocês saberem que o esfíncter aqui mais inferior, ele é só um esfíncter funcional, então ele pode ter problema. Sobre a vascularização, a gente, lembra que eu falei, a gente tem 3 partes no esôfago: cervical, torácico e abdominal. A cervical, ele vai ser irrigado pelos ramos esofágicos da artéria tireoide inferior, certo? Na abdominal, ele vai ter ramos esofágicos da aorta. E o abdominal, ele vai ter ramos esofágicos da artéria frênica inferior e da gástrica esquerda, certo? Já a drenagem, a gente também vai ter 3. A gente tem que a superior vai cair, as superiores vão cair na veia cava superior e as inferiores na veia cava. Então, na parte cervical, a gente vai ter a veia tireoide inferior e a braquioencefálica, ó, a tireoide inferior, que elas vão cair na veia cava superior. A parte abdominal, elas vão drenar. Oi? Parte torácica. Parte torácica, elas vão drenar para a veia ázigos e hemiázigos. E a parte abdominal, ela vai drenar para a veia gástrica esquerda. Cadê? É a veia aqui. Coronária. Tá embaixo da veia porta o nome. Aqui. Ela vai drenar para a veia gástrica esquerda, que vai para a veia porta. Então, a gente... Bom, você vai falar disso? Eu falo. Isso o quê? Se tiver algum problema com a veia porta. O que sabe? Posso falar ou você fala? Pode falar. Tá. Então, pode ser que aconteça por alguma doença hepática, alguma hepatopatia, como cirrose, por exemplo, pode acontecer fibrose, né, do fígado, e essa fibrose vai dificultar o fluxo sanguíneo da veia porta para o fígado e para seguir para a veia cava inferior e para o coração. E isso vai dar uma síndrome que vai ser da hipertensão portal. E aí, como vai ter essa hipertensão portal, o sangue vai ter dificuldade de fluir. Então, ele vai acabar tendo que procurar caminhos, não diga, vamos dizer, tipo... Alternativos. Caminhos alternativos do que para ver a porta. Então, por exemplo, o esôfago, a região abdominal dele drena para a veia gástrica esquerda, que vai acabar indo para ver a porta. Então, como está acontecendo para ver a porta, esse sangue vai acabar subindo para procurar outras veias, que no caso vão ser as veias ázigo e hemiázigo, acessória, e a hemiázigo também. Isso abdominalmente, no abdômen. E também vão acabar tendo essa circulação colateral, que é nessa barriga aqui de cima da direita, que o nome dessa circulação é circulação do tipo porta, circulação colateral do tipo porta, e o nome é cabeça de medusa. Por quê? Porque há uma dilatação das veias periumbilicais e acaba dando uma ideia de uma cabeça de medusa, né? Cheia de cobrinhos. E essa dilatação das veias pode acontecer também nas veias esofágicas inferiores, que aí vai acabar cursando com varizes esofágicas,
que aí tem as fotos, e essas varizes podem acontecer delas acabarem rompendo e acontecer um sangramento digestivo. E esse sangramento é um sangramento de alto volume e ele pode ser um sangramento fatal se não for tratado. Certo. Então, vamos só lembrar algumas coisinhas. O esôfago tem 3 partes: cervical, torácico e abdominal. Ele vai sair da faringe na altura do cricoide e vai até o estômago. A divisão dele com o estômago é a linha Z. E o esfíncter inferior dele é um esfíncter funcional apenas. E ele vai ter as constrições: cricóide, por aqui, aórtico, brônquico, diafragmático e cárdico. Aí eu trouxe mais algumas imagens aqui, porque assim, quando você vai, por exemplo, para uma emergência, a maior parte deles vão pedir tomografia. E daí eu acho que vocês nunca viram no curso, então é bom para vocês só terem uma familiaridade. Isso aqui seria uma tomografia em que a gente consegue ver aqui o esôfago, bem na frente da vértebra, e aqui está a traqueia, e daí a gente vai descendo nessas imagens, tá bom? Então, aqui, ó, começa a aparecer a aorta, aqui é o arco da aorta, o esôfago já tá mais fininho. Aí, aqui, a gente tá ainda mais para baixo, em que a gente tem o cadê? Aqui são os brônquios. Aqui é para vocês verem mais o esôfago cervical, torácico. Aqui é epiglote. Só mais uma imagem para vocês verem. Aqui a gente consegue ver o esôfago entrando no estômago. O Cássio já falou disso. Aqui, você fala disso também? Pode ser. E como a Débora falou, que o esfíncter esofágico inferior, ele é só fisiológico. E pode acontecer dele não conseguir evitar o refluxo, e aí, tendo refluxo de alimento, vai acabar tendo refluxo de ácido clorídrico também, e que vai acabar atacando, vai acabar lesionando o epitélio do esôfago, que é um epitélio escamoso, normalmente, mas quando ele acaba sendo atingido pelo ácido clorídrico, ele vai buscar se proteger, digamos assim, tentar se tornar mais resistente. E aí ele vai acabar sofrendo uma mudança na sua arquitetura histológica e vai acabar transformando em esôfago de Barré, que é quando acontece essa metaplasia do epitélio esofágico, ali próximo à linha Z. E aí, essa metaplasia, se continuar tendo essa agressão ácida, pode gerar uma displasia e uma neoplasia, que seria um câncer, que nesse caso seria um carcinoma, porque está relacionado ao epitélio, né? E aí, quando uma das formas de você diminuir esse refluxo, resolver, normalmente ele é controlado clinicamente, né, por fármacos, principalmente inibidores de bomba de prótons. Esse projeto aí? Não. Inibidores de bomba de prótons, por exemplo, mas quando nem isso consegue resolver o problema, pode partir para um tratamento cirúrgico, que é a fundoplicatura, e uma das técnicas é a técnica de Nissen. Isso aqui também é só para ser um extra para vocês, para ter mais contato com a parte clínica e cirúrgica. E essa cirurgia consiste em você pegar o fundo gástrico
e dá uma volta ao redor da região abdominal do esôfago. E aí, no final da cirurgia, acaba ficando nesse aspecto, e a gente percebe que o estômago vai acabar funcionando como um esfíncter, e aí vai evitar esse refluxo. Aí aqui são duas imagens, né, mostrando como é a cirurgia. Aqui é o baço, e aqui é uma foto de uma videolaparoscopia em que foi realizada essa cirurgia. A gente vê aqui o esôfago, aqui está o hiato esofágico, que é onde o esôfago atravessa o diafragma para entrar na cavidade abdominal. Aqui é o fundo gástrico, que deu a volta lá por trás e foi suturado ao corpo gástrico aqui. E aqui, como lá na figura, é o baço. Então, isso aqui é o resultado final da cirurgia. Mo, eu Oi. acho que é melhor a gente deixar o estômago para a próxima aula, do horário. Tá bom. Tá bom? Para de apresentar aí, que eu vou apresentar aqui. Gente, abre o Kahoot agora, por favor. Opa, não era esse. Para. Tum, 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 tum. Aqui. É esse aí o código. Bom, quer parar de gravar para não ficar um vídeo muito extenso? Pode ser.